Vamos para cá, que do Brasil a gente vai para os Estados Unidos, porque o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, passa por uma nova audiência hoje nos Estados Unidos. Eu lembro a você que Maduro está preso em Nova York há quase 3 meses, acusado de colaboração com guerrilhas e cartéis para o envio de drogas para os Estados Unidos. Ao vivo conosco, Urian Fancelli, nosso analista de política internacional. Urian, o que esperar dessa audiência? Confesso a você que eu já tinha até me esquecido dessa data. O dia chegou. O que esperar dessa audiência de hoje de Nicolás Maduro? Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O que esperar dessa audiência? Eu acho que a gente pode dividir isso em duas frentes diferentes. Primeiro, o que o Nicolás Maduro ele vai tentar fazer, o que ele vai alegar. Ele e a mulher dele têm apostado em uma estratégia de afirmar que o governo norte-americano ou que a justiça norte-americana está dificultando a defesa deles de algumas formas diferentes, tanto no sentido de bloquear a possibilidade de que a Venezuela, o governo venezuelano, pague os advogados do Maduro, ou seja, ele vai alegar que o governo está impedindo, que a justiça está impedindo que eles tenham recursos para escolherem os próprios advogados, o que seria inconstitucional de acordo com a própria Constituição norte-americana. Existe também aquela outra frente política disso tudo, né, Neila? Que é a espetacularização disso tudo. Como que isso vai ser usado pelo Donald Trump, essa captura do Maduro, essa grande liderança autoritária, populista, sul-americana, que agora ele começa a exibir politicamente como uma vitória na sua política externa. Lembrando de tudo aquilo que tem acontecido no Oriente Médio, Donald Trump, que tem perdido sua popularidade por conta das suas ações naquela região, então ele volta a tentar colocar todos os holofotes sobre o Maduro e também a mulher dele. Inclusive, ele fez uma declaração há pouco tempo atrás, há poucas horas, dizendo o seguinte, que outras acusações de outros crimes, de outras ações do Maduro vão ser também apresentadas, que isso que está sendo discutido agora, que as atuais acusações, elas são apenas referentes ao que a promotoria norte-americana conseguiu juntar até agora, mas que outras acusações de outros crimes também virão. Sobre os Estados Unidos, mudando de assunto, falando sobre o Irã, né, o conflito com o Irã parece estar longe de um fim. As negociações que não caminham, o plano de paz rejeitado e agora mais uma crise no Estreito de Hormuz com a morte do chefe da marinha iraniana. Qual a visão que você tem dessa escalada do conflito, Urian? O que a gente pode esperar? A pergunta que eu sempre faço, mas agora a gente já teve uma mudança e o que a gente pode esperar a partir de agora? Teve fala ontem também, né, da Caroline Leavitt também, que acabou falando ontem em nome aí do governo norte-americano. Muitas coisas também, a gente acha que tinha que fazer um contexto só focado em política internacional também, porque são muitos assuntos diferentes. Primeiro ponto é que esse assassinato, ele mostra algo que é importante a gente prestar atenção, que ainda existe uma operação conjunta sendo feita entre os Estados Unidos e Israel. Então, ainda existe um ponto de convergência. Por quê? Porque Israel faz esse assassinato e logo em seguida o governo norte-americano ele vem e fala o seguinte, olha, isso é para mostrar para outros soldados, para outros membros da Guarda Revolucionária Islâmica que deixem seus postos. Por quê? Porque o mesmo vai acontecer com vocês a partir do momento que vocês continuarem a manter esse fechamento do Estreito de Hormuz, então vocês nem tentem ocupar esses cargos. Então a estratégia de decapitação de lideranças, ela continua. Por outro lado, é uma estratégia que ela tem se mostrado ineficaz. Por quê? Porque essas pessoas elas estão sempre sendo substituídas constantemente. Donald Trump está numa situação bastante difícil. Ele apresenta essa proposta de 15 pontos para o Irã, que o governo, já o que resta do regime, considera inaceitável, porque seria humilhante. E se existe algo que foi comprovado agora, é que quem resta ainda dentro desse regime são as pessoas ainda mais linha dura do que as que estavam no poder até agora. Então, o Donald Trump está nesse momento negociando
com pessoas ainda mais difíceis em um momento no qual ele também ele acabou com a sua própria credibilidade durante as negociações. Por quê? Porque em dois momentos diferentes, os Estados Unidos estavam negociando com o Irã. No ano passado, nesse ano. E o que eles fazem durante as negociações? Fazem esses ataques, fazem operações. Então, o Irã ele está enxergando essa negociação não como uma vontade real dos Estados Unidos chegar a um acordo e parar as hostilidades, mas como uma distração, porque ele está também militarizando ainda mais a região, enviando mais 5 mil soldados por lá, porque existe uma expectativa cada vez maior de que os Estados Unidos podem fazer algum tipo de operação terrestre. Está enviando também navios anfíbios para lá, com o objetivo ou de tentar abrir o Estreito de Hormuz à força, ou, ali mais especificamente, de tomar aquela ilha de Karg, né? Aquela ilha bastante importante para o regime iraniano. Então, parece que isso está sendo visto pelo regime como uma maneira dos Estados Unidos de ganharem tempo. Porque em outros contextos, a experiência que o regime iraniano teve com o Trump foi assim. Bom, é claro que essa ação de atacar o Irã, tomada pelo governo americano, traria prejuízos a Donald Trump. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra um aumento na desaprovação do governo dele, né? Como é que tá os Estados Unidos, como é que estão os Estados Unidos e os norte-americanos em relação a essa guerra? A gente já tinha mostrado, né, há algumas semanas, a desaprovação dos americanos em relação aos valores que já haviam sido gastos com uma semana de guerra no Irã. E agora, como é que está essa desaprovação de Donald Trump? É algo, Neila, que já estava baixíssima. Então, o primeiro ponto é que ele não teve tempo para preparar a opinião pública norte-americana para isso tudo que ele está fazendo lá. Está sendo extremamente caro. O Pentágono já fala em pedir algo em torno de mais 200 bilhões de dólares de orçamento para investir em defesa, para investir, para repor tudo aquilo que tem sido gasto. E esse é um dinheiro que seria ali o mesmo que todo o recurso que os Estados Unidos, todo o orçamento, tanto para a questão habitacional, para a educação. Então, é um dinheiro extremamente relevante, mesmo se tratando dos Estados Unidos. A partir do momento em que começa a ser discutido, ou pelo menos considerado também, invasão terrestre, que é algo que o Trump, em outras ocasiões, condenou, porque até então a expectativa era de que ele faria operações, mas que elas seriam operações que ficariam restritas a ataques aéreos, ou até mesmo ao investimento na defesa das bases norte-americanas, dos aliados, na extinção do programa nuclear iraniano, dos mísseis balísticos também. Isso já era uma coisa, e apenas isso já estava afetando a popularidade dele. A partir do momento em que operações terrestres começam a ser consideradas, aí a popularidade ela tende a ir de mal a pior. Porque aí a gente está falando de vidas norte-americanas, de soldados norte-americanos em jogo, e aí a gente poderia passar e esperar também, caso isso seja levado adiante, cada vez mais uma ruptura dentro do próprio Partido Republicano. Já existe algo evidente ali dentro de pessoas que cada vez mais começam a condenar essa guerra, condenar isso tudo, porque realmente quando a gente olha para a grande imprensa internacional, inclusive veículos que historicamente não têm um posicionamento de esquerda, mas até mesmo veículos mais à direita, como é o caso, por exemplo, do Wall Street Journal, o The Economist também, ele acaba tendo um alinhamento, de certa maneira, que historicamente até mesmo aproximaria, né, de um pouco disso que tudo isso que o governo norte-americano tem feito. O próprio Financial Times também, todos esses veículos estão dizendo que não faz o menor sentido, que o Trump ele se auto-encurralou, que ele não esperava que tudo isso que fosse acontecer da maneira como está acontecendo, com o estrangulamento tão grande da economia norte-americana e com o impacto global tão grande. Então, ele
ele está se auto-prejudicando. Lembrando que ele vai ter eleições no final do ano, podendo aí potencialmente, inclusive, perder a maioria que ele tem no Congresso norte-americano. Então, a situação dele está realmente bastante complicada e conforme essa guerra se intensifica, pior também a situação política dele e a popularidade dele. Bom, Urian, agora a gente segue acompanhando, né? Vamos ver até onde vai Donald Trump, que ontem deixou aí claro por meio da Caroline Leavitt aí sobre o futuro na guerra no Irã. Não vai abrir mão de continuar essa guerra. E o Irã também disse que não vai abrir mão, então vamos seguir acompanhando o noticiário internacional. Eu já te agradeço aí pelas explicações e pela análise aqui para a nossa audiência do Contexto Metrópolis. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos.